Amém, glória a Deus. Deus é bom o tempo todo. Que coisa linda, eu fico maravilhada com o Senhor, porque eu acredito que essa noite o Senhor tem algo muito específico mesmo para tratar com as pessoas, com vocês, né, com a igreja. Porque o pastor Suel virou para mim hoje e falou assim, antes de subir, vou começar e você termina. E é simplesmente, parece, uma continuação e a gente vai ouvir as mesmas coisas, porque é segurança para nós. Mas cada fala que ele falava, eu falei, meu Deus, como o Senhor tem, assim, às vezes é uma pessoa, ou todos nós mesmos que estão precisando ter tanta firmeza nisso, que Ele vai trazendo as mesmas coisas através de duas pessoas completamente diferentes, que não tem nada programado, mas está na programação dEle. Então, se está na programação dEle, está tudo certo e é maravilhoso. Amém. Antes de começar a ministração, a palavra, eu queria muito honrar e agradecer 3 pessoas que estão aqui hoje, que receberam um convite, talvez meu, mas do Senhor mesmo, que o Senhor sei que tem algo para vocês. Maiara, obrigada por você estar aqui, conhecendo o Verbo Distrito, lugar de um povo bom, não é, gente? Maravilhoso. Pastor Elias, Jerusa, são alunos da Escola de Ministros, são do Rio de Janeiro, vieram fazer Escola de Ministros, tem uma história muito parecida com a minha, de largar tudo e sair, vir para Campina Grande, obedecendo uma palavra. Deus abençoe a vida de vocês. Publicamente eu digo mesmo, assim, tem tão pouco tempo que eu conheço, mas eu amo a vida de vocês. Vocês são preciosos. Obrigada. Obrigada mesmo, é uma honra, vocês estão aqui. Vamos agora, queria que vocês abrissem a palavra em Salmo 33. Salmo 33, nós vamos ler o verso 6 e o verso 9. Salmo 33, verso 6 e o verso 9. A palavra de Deus diz assim: por meio da sua palavra, o Senhor fez os céus. Pela ordem, Ele criou o sol, a lua e as estrelas. No verso 9, ele diz assim: pois Ele falou. Pois Ele falou. Ele falou. E o mundo foi criado. Ele ordenou. Ele quê? Ordenou. E tudo apareceu. Então, esse texto, o Senhor, tem mais ou menos uns 30 dias, um mês mais ou menos, que o Senhor me deu essa palavra. E Ele falou, anota e escreve que você vai ministrar sobre ela. E eu não imaginei que seria, nem até vezes tão rápido. Deixa eu beber uma água. E quarta-feira, quando eu recebi o comunicado, eu falei, Senhor, é essa palavra? E o Senhor foi confirmando, é essa palavra. Sabe, irmãos, a gente vai aprendendo no Rema e diante de outras coisas, a gente na escola de ministro, tanto que é importante a gente estar aprofundado na palavra do Senhor. Só que às vezes a gente vem de um contexto que a gente vai começando a ler a palavra, vai lendo e só lendo. Mas a gente não está aqui só para ler a palavra. Às vezes a gente precisa ficar num versículo só, que for um ano que você precisa ficar, mas ele precisa entrar dentro de você. E você vai repetindo, vai repetindo, e vai repetindo, e vai repetindo aquilo até que vire uma verdade dentro de você. Então, para isso, eu não posso ficar só assim. Eu estou lendo, mas eu preciso expressar. Eu preciso falar. A palavra precisa ser falada. Porque se Deus começou lá no mundo, Ele iniciou tudo falando a palavra, eu acho que eu vou construir alguma coisa sem falar a palavra? Como eu vou construir algo sem falar a palavra? Como eu vou construir alguma coisa na minha vida? Como eu vou sair de uma situação se eu não falar a palavra? Se eu ficar calado? Sabe, eu vou ler ainda esse texto também que o pastor leu, o de Marcos, e ele fala lá ainda, fala sobre, não seja tímido. Vocês estão tímidos? Então você não venha me dizer que a sua timidez, eu sou tímido, eu não vou ficar falando não, muito alto não. Ei, não vai ficar falando não, porque é isso que o diabo quer mesmo. Ele quer que você fique calado, ele quer que você fique lá assim, nós não somos coitadinhos não.
Nós temos autoridades no Senhor, nós somos filhos. Se todos que estamos aqui já recebemos a salvação, já confessamos o nome, existe uma nova realidade na nossa vida. E ela está dentro de nós. Eu entendo, gente, que existe personalidade diferente. Eu entendo que cada um tem um temperamento diferente. Mas eu vou te falar uma coisa. Quando se trata da palavra e quando se trata enfrentar situações contra o diabo, não tem essa de timidez não, tá? Não venha me falar que você tem que ser tímido, não. Porque se fosse sim, Jesus não tinha dado muitas ordens, porque Ele ordenava e falava. E Ele deixou as instruções aqui. Ele falou, eu faço o que eu vejo meu Pai fazer. E hoje nós fazemos aquilo que Ele nos deixou instruções para fazer. Então nós precisamos, assim como falou, Deus, quando eu li essa parte, eu falei, peraí, então eu falo, beleza, existe uma fala, mas existe também uma autoridade que eu preciso fazer, eu preciso dar ordem. Em algumas situações, é só falar não, é ordenar. O falar é uma coisa, eu falo uma coisa, mas quando eu dou ordem, uma coisa, eu virar para quem é empresário aí, tem empresa e falar assim, ô fulano, faz isso aqui para mim, por favor. Você vai ser educado, que hoje eu falo com ele. Mas tem hora que você vai falar uma ordem. Eu preciso que você faça isso aqui. É diferente. Então, uma ordem é diferente de uma fala. Então, a gente precisa, nesse momento, ser revestido mesmo de autoridade e poder que nós já somos e ter falar consciência e falar, ei mar, se aquiete. Ei, situação, se aquiete. Porque a gente entra num conformismo. Porque o mundo acha que é assim. E a gente às vezes fica tão filtrado naquilo. Eu fiquei pensando, o pastor Souto falou que pesquisou quantas palavras a gente fala por dia. A gente tem que analisar, começar a ver o que nós estamos falando, gente. Porque às vezes nós estamos realmente, como ele disse, construindo e desconstruindo. Construindo e desconstruindo. Aí às vezes não está acontecendo, porque você fala uma coisa, a verdade da palavra, e você vai lá e desconstrói falando uma mentira. Porque as situações vêm para nos confrontar mesmo. Eu até não ia, esses dias, as situações assim, eu estou vivendo uma situação em questão do meu irmão, e eu sou a única da minha casa que sou da palavra da fé, então eu tenho essa palavra dentro de mim, e ela para mim é verdade, eu tenho que policiar o que eu falo com eles, e às vezes eu escuto algumas coisas e eu falo, não, aí na hora que eu desligo, eu escuto o áudio e falo, mentira, isso não é verdade não, a verdade é a da palavra, a verdade é a palavra. Eu não vou aceitar essa situação na minha família, eu não vou aceitar uma doença levar meu irmão para o inferno. Ele é um homem salvo, liberto e curado em nome de Jesus. Por mais que todo mundo não ache, por mais que todo mundo não veja, porque realmente são situações que a gente vê assim, todo mundo fala assim, não, mas isso aí é muito difícil. Difícil cão, meu filho. Porque para Deus não existe nada impossível. Se eu estou declarando a palavra, e sabe, irmãos, não adianta também eu ficar orando e falando qualquer coisa, não. Você tem que falar de acordo com a palavra. Eu preciso estar alinhado com a palavra de Deus. O que tem que sair da minha boca é que está a palavra. Porque às vezes eu estou falando e não está acontecendo porque eu estou falando meras palavras. Eu tenho que falar, ei, pai, fala diabo, a palavra de Deus diz isso aqui, ó. A palavra de Deus diz que Ele levou sobre si todas as minhas dores e enfermidades, pela sua pisadura eu sou sarado e sou curado. E lá nenhum momento de cura, Jesus perguntou assim, o que você está fazendo da sua vida? Deixa eu ver se eu posso te curar ou não. Não tem condição, não é condicional uma cura. Não é condicional, mas sim uma palavra lançada. O Senhor tem falado muito comigo sobre o centurião. Como eu estou mais longe, o Senhor trouxe essa palavra no meu coração. E o Senhor disse para mim, basta uma palavra. Porque a palavra, ela não tem distância não. Ela alcança a qualquer canto da terra. Qualquer lugar, ela vai alcançar. E ela está alcançando a vida do meu irmão lá, tá lá, agora. Ele está precisando de um leito, eu já falei. Pessoas estão sendo liberadas. Curadas, saradas, liberadas. Porque esse leito que já foi preparado para ele, já está lá. E eu vou contar o testemunho para vocês, irmãos.
Eu vou mandar ele gravar um vídeo, porque meu irmão vai ser algo tão lindo. Sabe aquela pessoa improvável, que ninguém dá nada por ele, não acha nada por ele? Pois eu falei com ele outro dia, você tem valor para o Senhor. Eu falei com ele, irmão, as pessoas podem não acreditar em você, mas eu acredito em você. E você vai mudar, você vai transformar. Você vai ser um homem da palavra. Você vai ministrar a palavra. Você vai pregar a palavra. Você vai falar assim: ó, Jesus me curou, me transformou, me tirou da lama do pecado, me tirou de uma condição que eu não tinha nem como sair, mas Ele me tirou daqui. Eu falei essas palavras com ele. E ontem, quando a situação vai apertando alguma coisa, né, a alma fica gritando, e ela falando, gritando, e o Senhor, e eu falei, é a palavra, vamos falar a palavra. A verdade é essa. Vamos falar a palavra. Se for preciso, eu fico o dia inteiro. E aí vem as palavras. Senhor, qual que é a palavra que eu falo? Porque a gente precisa de instruções para saber, às vezes, o que falar. E o Espírito Santo, ele é nosso ajudador. Ele está aí para isso, gente. Para nos ajudar, nos auxiliar. Ele está aqui dentro. Então, se eu busco Ele, se eu chamo Ele, a palavra correta vai sair. Ela vai ser liberada. E ontem, gente, foi que coisa mais linda, assim. O Senhor, Ele é maravilhoso. Eu decidi ontem, na hora que eu recebi uma ligação, meu irmão falou, ele deu febre à noite, ele não está bem, foi para a ala vermelha. Eu falei, Satanás dos infernos. Vai ter uma sala de oração na igreja, é para lá que eu vou. E é para lá, porque lá eu fico à vontade. Eu grito, eu esperneço, eu posso escutar o que for, mas eu estou na igreja mesmo, não tem problema. E eu vim e falei, Pai, o Senhor falou comigo que basta uma palavra. Então tem a palavra certa que eu preciso falar, que eu preciso liberar sobre a vida dele. Eu preciso falar o que é certo. Então eu comecei. E fui declarando, e fui falando, e glorificando ao Senhor, fui glorificando. Quando foi umas 3 e poucas da tarde, eu abri o Instagram assim, por nada, e estava lá, o Verbo da Vida, da sede online. Eu abri e cliquei, estava tendo culto de mulheres. O Espírito Santo gritou na minha hora, vai para lá, tem uma palavra para você. Eu falei, mas é agora. Do jeito que eu estava de chinelo, cabelo todo esgarraçado, esgandaiado, sei lá como vocês falam aqui, mas é isso aí, entender, todo bagunçado. Peguei um mototáxi, cheguei lá, estava começando a oferta, terminando o louvor da oferta, e a Pâmela começou a pregar. E ela começou a ministrar e falando, e de repente, ela vem contar o testemunho dela, gente. Que a mulher nasceu com sopro no coração. E aí nasceu com sopro no coração, e depois, quando ela foi ganhar, aí a mãe sempre acompanhava, quando foi ganhar neném, depois o médico, quando ela foi fazer demissionar, o médico apavorado, tem um sopro no seu coração, e é muito perigoso, E ela, vou morrer. Eu vou morrer, porque a alma grita, né? Graças a Deus, casado com um pastorzão, né? O pastor chama, não é assim não, né? Aí foi do outro médico, fez acompanhamento. Então, 17 anos, 18 anos, ela fazendo acompanhamento com o médico. E eu não sei se alguém ouviu, mas ela, ouvindo uma pregação do Fernando Leal na sede, o Fernando Leal disse assim, agora mesmo, no online, tem uma pessoa recebendo um rins novo, o poder criativo de Deus está agindo na vida dele. Quando ela falou assim, o poder criativo de Deus, aquilo veio assim dentro de mim, puf. Eu falei, é isso? Tem um poder criativo de Deus. Eu tinha me esquecido, gente. O poder criativo de Deus. O poder criativo de Deus dá um rim novo. O poder criativo de Deus dá um fígado novo. O poder criativo de Deus dá os órgãos todos novos. Uma mente nova para Ele. Falei, é isso? Senhor, é isso. Aquilo saltou dentro de mim, gente, com uma força tão grande. E eu ainda falei com Deus ainda, eu quero mais, porque eu quero uma coluna nova também, que eu não aceito mais sentir uma dor na coluna. Falei, Pai, aquilo gritou dentro de mim, e eu fui obediente à voz, eu não olhei se eu estava, que jeito que eu estava, porque às vezes a gente fica olhando essas coisas, né, a gente mulher fica assim, eu estou toda bagunçada, o povo está todo arrumado, bonito, eu não quis nem saber. Depois eu fui lá nela e falei com ela assim, ela falou comigo assim, vamos orar, eu vou concordar com você pela sua fé em oração. Sabe, e a situação dele, ele estava nesse hospital de uma cidade pequena, que é da minha família, muito pequena, e aí a gente está vendo quase 15 dias esperando uma vaga, a gente orando e declarando uma vaga ao Senhor. E sabe, gente, esses dias o Senhor falou comigo,
eu lembrei eu vou falar o nome dele, mas me desculpem, né? Pon Yuk-chon, eu acho que é um negócio assim, né? Que ele, quando ele fala que pediu a Deus uma bicicleta, e está orando, pedindo a Deus uma bicicleta, e Deus veio para ele e falou assim: mas que bicicleta você quer, meu filho? Como que é a sua bicicleta? Seja específico, fale, abra sua boca e fale o que você quer, do jeito que é, para ser. E aí, eu falei: peraí, Deus, essas vagas saem lá para Cucunha, longe demais, vai ficar difícil demais para a nossa família. O Senhor tem o melhor para ele. Aqui tem um recurso perto. E eu comecei a declarar, falei: vai sair aqui. Essa vaga está aqui, a melhor está para ele, o lugar está para ele. Então, comecei. Quando foi hoje de manhã, gente, uma amiga minha de muitos anos, ela coordena a enfermagem lá. Foi nem minha família que me avisou, foi ela. Ela falou: a vaga do seu irmão saiu. Porque 4 hospitais já tinham negado ele. Sabe por que tinham negado ele? Porque eles acham que não tem jeito mais para ele. Eles acham. Sabe? E aí também uma história, né, de hospital que não paga o outro, que com aquela coisa o outro. E hoje de manhã ela falou: a vaga do seu irmão saiu. Ele vai para o regional, que é uma cidade como se fosse daqui de João Pessoa. E provavelmente ele vai ser operado hoje ainda. Eu falei: ei, Jesus. Senhor, gente, eu chorava tanto, de alegria, mas eu já tinha dançado, eu já tinha declarado, eu já tinha falado, eu já tinha feito tudo antes de ver. Porque a palavra diz que eu trago à existência, a poder da palavra, as coisas que não existem. O que você está precisando de trazer na sua vida, a existência, e está deixando de lado? O que você está precisando declarar a palavra constantemente, sabe? Realmente nós estamos num tempo de iFood, um tempo de tudo muito rápido, a internet rápido, o Pix chega rapidão, na hora, o pastor chegou. Você sabe que com Deus, às vezes, não é um Pix, mas vai demorar mais um TED, quem lembra do TED aí, não vou confessar que eu sou mais velha, nem mais muito mais. O TED é uma transferência que demora mais um pouco. Às vezes é na hora, mas às vezes você vai gastar um pouco mais falando a palavra e declarando aquilo, a verdade. E vai falando, e vai falando, e vai falando. Quando foi ontem, a minha cunhada vira para mim e fala assim: eu não quero ser egoísta não, mas ora para mim também, porque eu estou com suspeita de infarto. Eu falei: tá não. Falei com ela: é mentira do diabo, isso não é verdade na sua vida, você não tem isso. Falei: diabo, acabou a festa. Sabe, eu estou indo para lá amanhã, gente, com uma convicção muito grande no coração, com uma certeza tão grande, que eu volto aqui para contar um grande milagre para vocês. Eu volto para contar um grande milagre. Mas não é um milagre somente de cura física, não. É de um homem transformado pela palavra de Deus. Porque eu sei que o Senhor tem feito grandes coisas na vida do meu irmão naquele lugar. Hoje a minha mãe disse para mim assim, o pastor foi lá visitar ele. E ele falou com o pastor assim: pastor, na hora que eu sair daqui, eu vou para a igreja. Vou lá para a congregação de vocês. Todo domingo eu vou estar lá. Eu falei com a mãe: que dia que você ouviu isso dele, mãe? Ela falou: nunca, minha filha. Foi depois, Deus está fazendo. O coração dele está se movendo. As coisas estão acontecendo. Sabe por quê, irmão? Porque tem uma palavra que funciona. Porque, anos orando por ele. Anos orando por ele. Eu lembro que uma vez, eu tinha nem o entendimento da palavra como eu tenho hoje, tudo. Eu fiz um jejum para ele. Um jejum de Daniel pela vida dele. Gente, isso deve ter uns 15 anos. Você acha que, com o meu entendimento que eu tinha de tudo ali, o Senhor recebeu aquilo ali e está depositado? Deus não esqueceu, não. As orações que todo mundo está fazendo por ele, está depositada. E a palavra lançada, a palavra falada, e a palavra falada. E eu fiquei pensando mais. Depois disso, veio para mim falando. No 9, quando ele fala também, e ordenou, e deu uma ordem. E ele deu uma ordem. E eu quero ler com vocês Marcos 4:39. Marcos 4:39, que a gente já leu, eu vou ler de novo, e fala: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse. E ele fez o quê, gente? Fez o quê? Ele falou. Ele disse ao mar: cala-te, aquieta-te.
Ei, alma, aquieta. Ei, situação, cala. Fica quieta. Porque a verdade é da palavra. E a palavra me diz isso, isso e isso. Eu fico imaginando, pensando, quando Jesus estava ali no deserto, que o diabo veio com ele, ele não falou uma vez só. Está escrito. Sabe, um dia o Senhor me disse, eu falei, Deus, por que a situação toda desse aqui? O Senhor me disse, Deus, naquele momento, Jesus estava nos ensinando como enfrentar o diabo. Ele precisava nos ensinar que para vencer o diabo é só falando a palavra. É só falando o quê? O que está escrito. Está escrito. Está escrito. Está escrito. Não é assim, mas não sei não, né? O que está escrito sobre a situação que você está vivendo? O que está escrito sobre isso? Se você não sabe a Bíblia toda, como eu também não sei, hoje a gente tem tantos recursos, vai lá no chat e pergunta para ele. Me dê todos os versículos sobre essa situação. Gente, tem tudo na Bíblia. Qualquer situação que você está passando, vai ter um versículo para você falar. Coloque ele na primeira pessoa e fala ele para você. E vai falando, e vai falando, e vai falando, e vai falando, e vai falando. Essa é a verdade, essa é a verdade, essa é a verdade, essa é a verdade. Eu cheguei aqui em Campina Grande falando isso. Ninguém achava que eu vinha. Mas eu falei, mas eu vou? Eu tenho uma palavra, está dentro de mim. Eu vou para aquele lugar. Eu vou. Pai, é verdade, primeiro a gente pede, né? Primeiro a gente fala. Senhor, concordou? Está tudo certo? Aí eu vou ordenar. Recursos chegando. Chama a existência aquilo que não existe. Não tinha passagem, não tinha dinheiro, não tinha nada. E tudo existiu. Já tem 1 ano que eu estou nessa cidade. Glória a Deus, aleluia. Mais de 1 ano. Eu vou, aí alguém me pergunta assim, mas você volta? Eu falei, mas claro que eu volto. Meu lugar é aqui. Eu sou mais campinense que mineiro praticamente, gente. Tem hora que eu solto uns oxi. Tu acha, menina? Gente, de que eu falei tu acha, eu falei, Patrícia, você é mineira, pelo amor de Deus, minha filha, o que você está fazendo com a sua vida? Mas eu sou daqui, gente. É tão daqui que eu acho normal tudo já. Sabe, eu ando por essa cidade como se eu já andasse aqui, morasse aqui há anos. Porque no Espírito eu já estava aqui. Porque a palavra foi declarada, foi falada. Isso faz diferença. Isso muda a circunstância. Isso muda a nossa vida. Às vezes as coisas não estão acontecendo, não estão vivendo do jeito que você quer, ou das coisas. Pare hoje para analisar aonde você precisa retornar a falar. Porque às vezes a gente para de declarar, sabia? Porque não está acontecendo. Porque a nossa ansiedade, a nossa hora não está acontecendo. Aí a gente para de declarar. A gente para de chegar. A gente para, eu vou fazer isso aqui, mas eu vou ter filho mesmo, tá? A gente para de alisar a barriga e falar, útero, você está pronto para receber. Pode vir, neném. Né, irmã? A gente chega e fala, está pronto. Pode vir, porque essa é a verdade. O Senhor nos fez frutíferos. Gente, não tem assim, não tem o que negociar. A gente não negocia a palavra. A gente não negocia as ordenanças que Deus nos dá. Se Jesus falava, dava ordem, nós podemos fazer também. E essa palavra fala ordem ou mandou. O poder da autoridade. Essa palavra tem uma autoridade. Quando alguém manda, se for um juiz mandar, alguma coisa mandar, você vai acatar. Porque é uma ordem dada. E a palavra falada com autoridade. E às vezes também, gente, não é falar. Aí a tímida vai falar, sempre emagrecer. Fala, não, diabo, deixa eu te falar um negócio. A verdade é essa, você precisa ouvir. Porque eu nunca ouvi ninguém falar autoridade assim. Gente, vem falar com autoridade, você fala com autoridade. Você fala mansinho, com um negócio não. Você pode ser educado, mas a voz, o tom é diferente.
O tom da sua voz quando você fala uma autoridade, quando você fala com seu filho de um jeito, mas quando o negócio é sério, o tom muda. E é assim que nós temos que ser. A autoridade foi nos dada. Está aqui. E da mesma forma que Deus criou o mundo, dessa forma, hoje está a nosso favor. Jesus é a palavra pela qual Deus criou tudo. Então nós temos a palavra. Jesus está na nossa vida. E o nome de Jesus muda qualquer circunstância. Romanos fala que Deus traz a existência. Fala a coisas que não existem. Eu não preciso ver para crer. Eu criei, por isso falei. Essa é a verdade. Nosso ministério é um ministério da fé. Nós precisamos permanecer falando as mesmas coisas, crendo até que isso se manifeste. No livro O Mestre Está Me Chamando, ela fala muito sobre isso. Principalmente sobre essa questão familiar. Ou, às vezes, Deus nos levanta para interceder por umas pessoas. E, às vezes, o tempo é tão demorado, não está acontecendo, né? Você não está vendo. E aí a gente para de falar. Cansei de falar. Não aconteceu. Ah, Deus, você não está fazendo do jeito que eu quero. Então, não vou falar mais, não. Não, é constante. É constante. Prega papel na sua casa, faz uma lista, faz o que for preciso. Mas fale a palavra. Vigie sua boca, irmão. Para ver se você não está falando coisa que não precisa. Porque eu vou falar com você. Se for para você falar asneira, você pode pensar. Não fala não, hein? Às vezes você pensa, mas não põe para fora esse negócio, não. Porque quando você fala, a palavra é liberada. E tudo que nós falamos, qualquer coisa, poder de vida e morte estão na nossa língua. Qualquer coisa que falamos é bênção ou maldição. Então nós precisamos entender, precisamos saber o que nós estamos falando. Eu quero chamar o grupo de louvor. E quando ele fala aqui sobre autoridade, eu coloquei alguns versículos sobre autoridade. Lucas 10:19 fala: eis que vos dou a autoridade. Eis que vos dou. Então já foi dado. Então nós já temos. Não vamos receber, nós já temos. Eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões. E sobre todo o poder do inimigo. Sobre o que, gente? Todo o poder. É alguma coisa? Todo é todo. É qualquer situação. É qualquer situação. Todo o poder do inimigo. E nada vos fará, nada acontecerá, nada fará dano. Mateus 18:28 diz: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Então não é só aqui não, tá? Nos céus e na terra. Anjos ministradores, eles trabalham ao nosso favor. Mas se eu não liberar a palavra e mandar eles ir fazer alguma coisa, não vai não, tá? Eu fiquei pensando nesses dias, quando eu vi um livro, li em algum livro, não vou lembrar. Nem vocês já ouviram esse testemunho, do que o irmão teve um sonho, Deus levou ele a um lugar que tinha várias gavetas, e naquelas gavetas tinham muitos órgãos. Tinha muita, que Deus falou com ele, isso aqui é tudo, já está tudo liberado para os meus filhos. Gente, Deus não é Deus de remendo não, tá? Deus é Deus de fazer coisa nova. Deus dá tudo novo que você precisa. Deus dá perna nova, dá coração novo. Todos os órgãos, qualquer coisa, uma veia que estiver entupida, alguma coisa, você também precisa cuidar do seu corpo, tudo bem, mas se você está na legalidade de falar, Pai, me dá isso aqui, é meu. Ele faz nova todas as coisas. Sabe, nós temos autoridade para puxar no mundo espiritual e falar, é meu, pela fé, eu pego aquilo que é meu. Já foi nos dado. Em Efésios 1:21 fala: acima de todo principado, potestade, poder e domínio, e de todo nome que se nomeia. Tiago 4:7 diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos à palavra de Deus. Sujeitai-vos a Deus. Se achegue, sujeitai-vos, fale a palavra.
Não tem nada que o diabo possa fazer com aquele que está declarando a palavra. Ele não tem poder, ele não tem autoridade. Você vai falar, diabo, a palavra está dizendo isso, e ele sabe que é verdade, gente. Ele tem que vazar, porque ele sabe. Aí ele vai te levar às vezes para um outro caminho, ou vai deixar de você falar, não é assim não, deixa de falar, e não vai acontecer, porque ele vai nos distrair. Porque a partir do momento que nós falamos a palavra de Deus, acabou para ele. Não tem mais. Ele vai questionar o quê? Enquanto eu estiver falando errado, ele está, Mas se eu falei a palavra, ele tem que bater em retirada. Ele não pode com a palavra. Ele não pode. Marcos 16, 17. E estes sinais te seguirão. Crerem em meu nome, expulsarão demônios e curarão os enfermos. Sabe, uma palavra muito que eu amo ela, Isaías. Nós somos ungidos para curar os enfermos e expulsar os demônios. Todos nós temos autoridade. Se você está com a palavra dentro de você, se você tem firmeza da palavra dentro de você, se você está em intimidade com o Senhor, sabendo que aquilo ali, a palavra está entranhada dentro de você, não há demônio que possa contra a sua vida. Eu chamei o grupo de louvor que hoje eu combinei com eles, sabe? Porque hoje eu quero fazer realmente na autoridade que é no nome de Jesus. Eu quero que você saia daqui hoje entendendo o poder da palavra que você carrega, entendendo a autoridade que você carrega. Eu sei que nós sabemos, mas às vezes nós precisamos ser lembrados. Algumas situações elas vêm para nos confundir, para nos paralisar. Mas hoje é dia de você pegar essa situação que está te prisionando, de estar te entristecendo, de estar fazendo alguma coisa e dar um basta nela e falar: diabo, acabou! Porque a palavra me garante isso. Já chega, irmãos. A gente parar com esse conformismo do inferno, que está tudo bem. Se não está tudo bem, você vai falar: ei, palavra, Senhor Espírito Santo, me ajude. Pega junto comigo. Eu preciso vencer essa situação. Sozinha eu não consigo. Mas eu tenho a tua palavra dentro de mim. E ela pode mudar qualquer situação. Eu tô com raiva do diabo mesmo, gente. Eu tô com raiva de chutar a cara dele mesmo. Esses dias ele me fez raiva demais. Sabe, eu tenho certeza que ele faz raiva com você todo dia também. Então você para de ficar com o diabo. Você levanta da sua cadeira. Vamos ficar de pé. Nós vamos adorar o Senhor. Nós vamos cantar. Nós vamos adorar. E você vai colocar o que você precisa diante do Senhor hoje. O que você precisa resolver. Se você não precisa nada para você, que o Espírito Santo traga para alguém que está precisando. Mas eu duvido que alguém está precisando de alguma coisa. Tem algumas coisas que precisam. É muito claro dentro do meu espírito. Eu tenho uma impressão do espírito mesmo. Que pessoas precisam liberar, colocar para fora, falar e verbalizar aquilo que ele deseja que esteja acontecendo, fazendo e vivendo. Sabe, às vezes eu fico vendo, quando chamo aqui para cura, às vezes a cabeça do sujeito está sempre explodindo. Eu não vou levantar não. Ei, a autoridade está sobre aqui. Quem está pedindo orante, dor de cabeça não é normal. Não é para termos. Se está com uma unha doendo, não é para ter. Não é. Porque a doença todas, Deus não falou, Jesus não falou. Essa e essa foi levada na cruz. E Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, sendo pelas suas pisaduras eu sou sarado e curado em nome de Jesus. Sabe, se você não tem alguma circunstância hoje, eu vou falar com você. Pegue junto então com quem precisa. Lembre de alguém que está doente. Celebre a cura do meu irmão junto comigo hoje. Porque essa é a verdade. Sabe? Se você sentir vontade de correr, você corre. Você é livre para fazer o que você quiser. Nós vamos cantar esse louvor com muito fervor. Porque há poder no nome de Jesus. Ah, não tem nada que está acima do nome de Jesus. Cadeias vão ser quebradas se você abrir a sua boca e dizer: ei, situação, eu estou dizendo para você, eu tenho Deus. E Ele pode mudar isso. É hoje, gente. É para hoje.
Pode ser situação que precisa ser mudada agora. Mas você vai depender da consideração que você está tendo com essa palavra, sabia? Da consideração. Esses dias eu ouvi um testemunho de uma pessoa que ouviu uma palavra. O sonho dele, tá lá no Instagram, pode ver. O sonho dele era ser policial e não conseguia passar. Mas ele ouviu uma palavra, o pastor Tiago liberou. Janelas estão sendo abertas aqui hoje. Ele sabe o que ele fez? Vá! Pegou. E aonde que ele está hoje? Passou no concurso e é polícia. Aquele dia ele saiu de lá convicto daquilo que aquela janela era para ele aberta. Então qual é a convicção que você precisa ter hoje? Qual é a convicção de que é o boleto que está precisando ser pago? É não sei o que está precisando ser feito? Sabe? O diabo tem te intimidado em quê? Chegou o tempo, Pai. Nós estamos no ano do mais e maior. E isso é uma verdade na minha vida e na sua. E se não acontecer, às vezes é porque nós não colocamos força suficiente para isso. Culpa de Deus não é, porque a palavra foi liberada. Ela já foi liberada. Nós vamos cantar. A poder no nome de você crê nesse poder que é no nome de Jesus? Declare. A poder no declare. Nome de Jesus. A poder no teu nome, Jesus. A poder nada pode resistir à tua palavra. Ei, situação, enfermidade, você precisa se dobrar. Falta, você precisa se dobrar. Você precisa se dobrar a situação diante da palavra. Ei, a palavra pode mover qualquer coisa, irmão. Não existe nada demasiadamente impossível para o Senhor. Não existe situação que Deus não resolva. Cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Ei, fala o nome da sua cadeia, situação. Você hoje se rende ao nome do Senhor Jesus. Não aceito mais. Você está debaixo dos meus pés, na autoridade que há no nome de Jesus. Oh, sim, Jesus, a poder do teu nome, Senhor. A poder do teu nome, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Oh, nome lindo e precioso. Jesus. Oh, obrigada, Deus. Ouço cadeias quebrando, ó. Começa a escutar aí, ó. Começa a ouvir, ó. Começa a ouvir. Cadeias quebrando. Ah, as cadeias da impossibilidade está quebrando, ó. Ouço cadeias quebrando. Tá chegando, irmão. Celebre. Dance onde estiver, no seu lugar. E diga. Ei, situação, você está resolvida. Coisas em ordens. Coisas estão em ordens. Tudo que Deus faz é perfeito. E Ele coloca tudo em ordens. Receba essa palavra no nome de Jesus. Fale a palavra. Declare a palavra. Declare a palavra. No nome de Jesus. Pastor Elias, lance seu carro novo. Vai ser muito melhor do que você perdeu. É muito melhor, pastor. Celebre. Você vai olhar e falar assim: ei, diabo, você levou aquele ali?
Ah, como o Senhor vai honrar vocês esse ano aqui. Campina Grande é um celeiro de bênçãos, irmãos. Esse lugar é uma terra que manda leite e mel, realmente. Vocês vão provar e ver a boa mão do Senhor sobre vocês nesse tempo aqui. Vocês vão provar de coisas que vocês nunca provaram. Viver experiências que vocês nunca viveram. Tem coisas maiores chegando, pastor. Tem coisas maiores chegando, Jesus. Coisas maiores chegando. Coisas maiores chegando. Coisas maiores chegando. Hey! Coisas maiores chegando. Hey! Nossa sua expansão, Gláucia. Nossa sua expansão. Coisas estão sendo expandidas hoje. Coisas estão sendo expandidas hoje. O Senhor me traz aqui a recordação do mar se abrindo. Aquele mar estava fechado, irmãos. Não tinha para onde aquele povo correr. Mas tinha uma palavra sobre eles. E um Deus poderoso, o Deus dos exércitos, era com eles. E ele deu um comando: Moisés, faça isso. Existem comandos que você precisa obedecer. Parece ser louco, parece ser loucura, mas não é. As coisas se confundem mesmo, irmão. Eu acho que Deus manda a gente fazer umas coisas meio doidas, mas é na obediência dessas coisas doidas que Ele faz o que Ele deseja fazer. O mar está se abrindo, ó. Você consegue contemplar? O mar está se abrindo. Ó, passar por ele. E os pés estão secos. Passaram por ele. E os pés estavam secos. E aí o inimigo depois. O que aconteceu com o inimigo? Primeiro foi uma palavra lançada, uma obediência, um comando dado para abrir o mar. E eles tiveram. Você já imaginou, irmão? Você tem umas imagens, aquele mundaréu de água. E o Deus fala: vá, marche, vá, vá. Naturalmente dizendo é coisa de doido. Vá. Existia uma ordem. Era uma ordem. Vá. E eles foram. E os inimigos foram derrotados. Josué, quantas voltas? Ei! Josué não falou manso, não. No final teve um comando, deu um grito, um brado. Vamos dar um brado de vitória agora, irmãos? É um brado. Eu quero estrondar mesmo essa igreja. Dê um brado da sua vitória hoje. Eu vou fazer igual o povo, contar até 3. Nós vamos dar um brado na nossa vitória hoje. Daquilo que precisa ser quebrado. Já é uma realidade da nossa vida. 1, 2, 3. Aleluia! Ouço cadeias quebrando. Aleluia! Ouço cadeias quebrando. Essa é a verdade, Pai. Nós te louvamos. Ouço cadeias quebrando. Obrigada, Deus. Ouço Obrigada, Senhor. cadeias quebrando. Obrigada, Jesus. Obrigada. Oh, Senhor, muito obrigada. Obrigada. Pode sentar, irmãos. Eu sei que nós vamos ouvir testemunhos desse dia de hoje, porque o Senhor, Ele comunicou a mesma coisa em 2 ministrações totalmente diferentes. Então se atente àquilo que o Senhor quer de você. Deus nunca vai te trazer num lugar e você vai sair vazio ou sem nada. Hoje foi dadas instruções, como foi dado ali para Moisés. Deus nos deu a instrução. Basta nós obedecermos e colocarmos em prática. Realmente, pega o versículo que você precisa para o que você está vivendo. Vai acontecer.
Não tem outra alternativa. Me perdoe, gente, eu passei bastante do horário, mas eu fui guiada, viu? Obrigada. Deus é maravilhoso. Obrigada, louvor. Deus é bom. Seu pastor Pedro. Amém.